que o negócio começa a esquentar mais, já vou tirar o casaco de uma vez. Irmãos, quero expressar a minha alegria em estar com os irmãos mais uma vez. Amém, irmãos? Os irmãos também estão alegres com a minha presença mais uma vez. Já falei com o irmão ali na frente, o obreiro, né? Hoje eu trouxe minha filha. Na próxima eu trago as malas de uma vez, né? A gente vai, vai trazendo aos poucos e, de repente, a gente vai ficando. Brincadeiras à parte, irmãos, mas é muito bom poder estar aqui com os irmãos. Eu sinto uma alegria, né, muito grande, sempre que recebo o convite. Então, agradeço desde já pelo convite, pela confiança. E, realmente, né, me sinto bem em casa, graças a Deus. Sempre que viemos, somos muito bem recebidos, né? Eu tenho certeza que não só eu, mas todos quantos vêm, provavelmente, né, devem ser muito bem recebidos pelos irmãos. Os irmãos são muito receptivos e que Deus continue abençoando a cada um. Amém, irmãos? Para que nós possamos meditar hoje naquilo que o Senhor colocou no meu coração, a leitura dessa noite, ela será feita no livro de Juízes, no capítulo 4. Vou estar lendo apenas 2 versículos, o 4 e o 5. Os irmãos somente acompanhem. Subtítulo, o título diz, a opressão cananita. O subtítulo, Débora e Baraque. E diz assim o versículo 4. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela sentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Amém, irmãos? Já foi feita a oração, nós cremos que o Senhor já tem assim nos abençoado. Uns dias atrás eu recebi um convite para estar numa congregação pregando e a temática deles era baseada aqui em Juízes. Não era esse versículo, né? Versículo bastante conhecido, versículo 8, quando Baraque vai dizer, se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. E quando eu estava meditando nessa palavra, né, esse versículo ele é bastante forte, enfático, porque realmente quando nós lemos, dá a entender, ou pelo menos deveria ser, né, que fosse uma pessoa falando isso a respeito de Deus. Seria bom que fosse uma pessoa realmente dizendo, olha Deus, se o Senhor for comigo eu vou, se o Senhor não for, não vou. Porque em tudo que nós vamos fazer, é ideal que seja assim. Mas na realidade nós vemos aqui Baraque falando isso para Débora. Mas não é esse versículo que a passagem ali escolhida foi este versículo, nós pregamos ali, falamos sobre isso. Mas a questão aqui não é essa, não é entrar nos pormenores de, enfim, se Baraque tinha coragem ou não, se acovardou ou não, o que o levou a dizer aquelas palavras, né, a uma mulher. Nos causa uma certa intrigação, vamos dizer assim, né? Ficamos intrigados, porque é estranho ver alguém dirigindo uma palavra como essa a uma pessoa, independente do gênero. Mas, sendo uma mulher, fica ainda mais estranho, não por preconceito nosso, mas por conta da ocasião. Sabemos que, naquele tempo, as tarefas militares ficavam a cargo dos homens. Então, fica ainda mais estranho observar um homem, um chefe de um exército, dizer que só vai a uma batalha se aquela determinada pessoa for com ele. Mas
além disso ser bastante atraente, ou seja, chamar a nossa atenção, nos atrair a atenção, na verdade, a minha atenção naquele momento não ficou aqui. A minha atenção foi para outro lado, foi para essa primeira passagem que nós lemos. E eu fiquei por uns dias meditando nisso. E quando nosso irmão evangelista Antônio Carlos nos fez o convite, mais do que imediatamente, Deus que age de formas tão diferentes, nos trazendo palavras, às vezes nos dá a palavra no dia, às vezes na véspera, às vezes, né, com essa antecedência, quando somos convidados, às vezes até mesmo antes do convite. Já aconteceu, né, comigo algumas vezes. O Senhor me dava uma palavra e eu pensava comigo, essa palavra, muito provavelmente, em um momento que eu estiver a oportunidade na congregação, eu estarei meditando com os irmãos. Mas na sequência vinha Deus falando, não, essa palavra é específica. E na sequência vinha um convite. E aí eu entendi, então, o propósito de Deus. Então eu estava ali, meditando, né? Digerindo e, de repente, como já foi falado aqui, Deus nos chama a compartilhar. Era algo que não era então só para mim, era para que fosse compartilhado. E eu me voltei então para essa primeira parte, que diz que Débora era uma mulher profetisa, que também exercia a tarefa de juíza naquela época, porque ela julgava o povo, e ela sentava-se debaixo das palmeiras. Quando nós olhamos para passagens como essa, que está falando de um período de guerra, né? A palavra diz que o povo de Israel, naquele tempo, estava vivendo debaixo de opressão cananita. O livro de Juízes é um livro onde nós vamos encontrar o povo vivendo debaixo de opressões diversas. Uma hora filisteus, outra hora moabitas, cananitas e por aí vai. Porque segundo nos diz a palavra, lá no último versículo do último capítulo, cada um andava fazendo aquilo que lhe dava na cabeça. Andava segundo o seu coração, segundo a sua vontade. E isso mostrava muito bem a decadência espiritual que aquele povo andava. Nesse momento era essa opressão cananita. Então quando nós olhamos uma palavra e está falando sobre uma opressão, está falando sobre uma guerra, sobre uma batalha que o povo vai passar por ela, nós já logo pensamos em dar sequência e chegar até a vitória. Aonde está a parte aí da vitória? A parte da bênção? É claro que é a parte melhor que tem. Não é? É chegar lá e colocar a mão no tão esperado prêmio, vamos dizer assim. Mas a grande questão está em antes. O que foi feito antes de se obter a bênção? Até mesmo para que se venha obtê-la. E é isso que me chamou a atenção. Então diz a palavra do Senhor que essa mulher profetiza e também juíza. Ela se assentava debaixo das palmeiras e o povo vinha ter ela para que suas causas fossem julgadas. Lugar desértico, palmeiras, é muito bom. Palmeiras fazem sombra. Sombras são maravilhosas, principalmente no calor. E num lugar como aquele, numa região como aquela, ter sombras para ficar, era o oásis em meio ao deserto. Deus, Ele coloca sombras em nossas vidas. Deus, Ele coloca essas palmeiras. A grande questão é, o que você está fazendo debaixo das palmeiras? Tem gente indo para debaixo das palmeiras, já está levando o colchonete, está estendendo lá. Oh, que sombra boa, é aqui mesmo que eu vou ficar. Rede. Alguns montam a cama.
Outros já estão estabelecendo até a casa. Ou debaixo dessas palmeiras, hein, com sombra, com água fresca. É por aqui que eu vou ficar. Mas fica difícil colocar a mão na bênção lá na frente, se você estiver usando palmeira simplesmente para descanso. Irmãos, eu estava conversando com Deus, eu falei, Senhor, Deus, olha só, vamos pensar um pouquinho aqui. Quase todas as vezes, ou se não todas as vezes, que eu vou lá, Senhor, o Senhor coloca no meu coração uma palavra destinada a comprometimento com a obra do Senhor. Daqui a pouco o pessoal vai falar, não traz não, não traz mais não. Aí eu, sabe, irmãos, batendo aquele papo com Deus, conversando com Deus, falei, Senhor, está começando a ficar meio difícil, Deus, uma outra palavrinha aí, um outro negocinho, um negócio diferente. Mas Deus é aquele que já manda a resposta também. Ele falou assim, mas o negócio é o seguinte, você já reparou também que quase todas as vezes você vai lá é culto de missões? É difícil de vir um culto de missões e falar para alguém ficar de braço cruzado. É para fazer obra mesmo, não tem outra coisa para falar. Já vim também em alguns cultos das irmãs, alguns encontros, mas tinha tema. E aí nós ficávamos ali dentro do tema. Então, meus irmãos, chegar no final, se não bateu direitinho aí, procura aí os responsáveis. Fala, ó, irmão, pelo amor de Deus, na próxima, chama outra pessoa. Mas por enquanto sou eu mesmo aqui, é essa palavra aí que Deus me deu. O que você está fazendo debaixo das palmeiras que Deus colocou? Débora estava ali, não simplesmente usufruindo da sombra para descanso. A sombra sim traz alento, mas ela estava ali dando prosseguimento naquilo que ela precisava fazer, julgando o povo, profetizando, buscando a face do Senhor. E foi ali naquele lugar que Deus revelou para ela, olha, eu vou levantar um exército do meu povo para que vá a essa batalha e tenha vitória. Mas ela não estava ali esperando receber a palavra de Deus deitada numa rede. Ela estava ali fazendo o que ela precisava fazer. Deus está dizendo para nós hoje, faça o que precisa ser feito, aproveite a sombra, o alento que eu coloco para você em meio ao deserto, porque eu não te deixo sozinho nesse deserto, eu não te deixo sofrendo no sol escaldante, eu coloco para você palmeiras, eu coloco para você a sombra, eu coloco para você a água, eu mando para você o alimento, simplesmente faça o que tem que ser feito. É isso aí. E olha como que Deus é tremendo, irmãos. Que tudo isso já foi louvado aqui. Eu estava com esse hino durante a semana, louvando ele. E eu estava fazendo uma meditação, estava crente que era para mim mesmo. Deus colocou aquele hino ali, eu estou, né? Quem te vê cantando, pensa que em todo tempo foi só alegria. E que nessa vida eu nunca tive motivos para chorar. Quem te vê cantando nunca imagina que passei noites escuras. Pensa que minha vida foi viver feliz e só cantar. Mas foi assim sempre? Foi assim? Não foi. Não é. Mas Deus nos chamou aqui hoje para nos lembrar. Sabe do quê? Da nuvem de dia. Lá
no momento do sol escaldante, lá no deserto, onde você de repente pode estar aqui neste momento, porque Deus falou: minha filha, isso aí não é para você não, isso aí é para você ir lá e profetizar. Lembra que nesse deserto você nunca esteve sozinho. Tem uma nuvem de dia, no calor escaldante, você não está lá, perdendo toda a água do seu corpo, não. Deus está lá, mandando nuvens. Chega a noite, tem coluna de fogo. Mas às vezes falta água, aí ele faz brotar da rocha ou de qualquer outro negócio que se faltar alimento, manda até o corvo trazer. É isso que Deus quer nos lembrar nesta noite. Está pensando que te deixou só em algum momento? Está pensando que sozinho você ia conseguir fazer alguma coisa? Deus te designou para algo, mas não é porque você vai fazer da sua própria força ou capacidade, não. É porque Ele está contigo, é porque a obra dEle é por Ele, é para Ele. O que você está fazendo debaixo das palmeiras? O que você está fazendo debaixo das palmeiras? E mandei uma parada aqui, porque o negócio está difícil. Dei aquela esticada aqui. Deus disse para você: não, prossegue. Deserto não é para você ficar para sempre. Caverna não é para você se estabelecer. São fases, são processos, mas dá prosseguimento naquilo que Deus te chamou para fazer, porque a vitória vem. Mas quando nós olhamos lá para o Salmo 23, a palavra vai dizer que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas. O problema é que, dependendo da estação do ano, você olha para um lado e para o outro e fala: meu Deus do céu, onde estão os benditos pastos verdejantes? Onde estão as águas tranquilas? O negócio está passando, parece até aquelas cataratas, está levando tudo que vê pela frente. Já viu no inverno, quando fica aqueles boizinhos tentando arrancar alguma coisa no pasto? O bicho está comendo até terra, porque está tentando tirar o negócio, está seco. Às vezes a nossa vida parece que ela está desse jeito, só mato seco, e de repente nos perguntamos: onde estão, Deus, os pastos verdejantes? Está logo ali. Na grande maioria das vezes, depois do vale da sombra da morte. Oh, a gente queria tanto chegar lá nos pastos verdejantes sem passar por esse vale. Não tem como pular direto para os pastos verdejantes. Não tem como pular direto para a vitória. Não tem como pular direto para a bênção. Não. Tem que passar pelos pastos secos, pelo vale da sombra da morte, pelo local onde estão os animais ferozes e selvagens, pelo local onde não tem provisão com fartura, pelo local onde até às vezes a água está tendo que ser ali controlada. Mas passando esse local, chegará aos pastos verdejantes, as águas abundantes e tranquilas.
se prosseguir. Se parar, não chega. Se ficar sentado ali esperando o tempo virar, não vai. Se Débora falar assim, hoje eu vou sentar aqui, mas eu vou tirar um cochilo. Porque nós estamos debaixo da opressão dos cananitas, o exército deles. Belicamente falando, era muito superior. A palavra vai dizer que aqueles homens tinham 900 carros de ferro. Não eram como os nossos carros atuais, mas naquela época, aqueles carros puxados por cavalos na guerra, aquilo ali era considerado uma arma potente de guerra. Era um exército muito maior, muito melhor preparado. E de repente o povo de Israel podia pensar, quais as nossas chances? Vamos fazer o seguinte, vamos todo mundo parar aqui com Débora aqui, debaixo dessas palmeiras, e vamos ficar por aqui mesmo. Vamos continuar servindo a esse povo, vamos continuar deixando esse povo levar a nossa provisão. Vamos continuar aqui trabalhando para eles, porque era isso que acontecia. Eles trabalhavam, os seus opressores vinham e levavam o que eles tinham de melhor, e os deixavam ali, só para continuar trabalhando. Mas aquela mulher, ela falou, não, eu vou dar prosseguimento aqui. Eu vou continuar fazendo aquilo que Deus me chamou para ser feito. Ainda que seja difícil, ainda que doa, ainda que tem dia que não está com a fartura, mas eu vou aprender com o apóstolo Paulo, que diz, olha, eu sei tanto ter a fartura, como eu sei ter a escassez também, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode passar por esse deserto, você pode passar por esse vale, não com a sua própria força, não, você pode, porque Deus está com você, Deus está conosco, é Ele que nos fortalece, é Ele quem nos reveste toda a armadura. E aí sim a gente chega no ponto, é que eu comentei anteriormente, Débora, depois de receber da parte do Senhor aquela palavra, vai até Baraque e fala assim, olha, Deus mandou que nós levantássemos aí um exército e fôssemos. Na verdade, fôssemos não, porque ela nem se incluiu. Ó, levanta aí um exército e vai. Mas aí vira ele e fala, olha, só se você for. Tem problema não. Tô que o nome dela está na história. A palavra do Senhor vai dizer que eles desceram a região de um ribeiro. E os historiadores, né, que era o ribeiro de Quizon, vão dizer que naquela época houve uma grande tempestade. E aquela região já era uma região como um pântano, encharcada. Aquilo virou um negócio. Aqueles carros atolaram, aquele exército civil totalmente pressionado. Foi fácil para o exército do povo de Deus chegar e dar cabo. E aquele capitão temido, Cícera, saiu correndo dali. Deus deu a vitória. Depois sabemos que ele foi para um lugar achando que estaria bem escondido, porque era um lugar que tinha paz com o rei de Canaã, e chegou lá, a mulher que ele achou que iria o acobertar foi a própria que o matou. Mas, de repente a gente pode pensar assim, então quer dizer que a vitória veio por causa da tempestade, né? A vitória veio porque havia muita lama, e aqueles carros puderam ficar ali atolados.
A vitória veio, irmãos, porque Deus quis dar a vitória. Com chuva, sem chuva, com lama, sem lama, com o que for, com exército, sem exército, Deus, quando quer dar vitória, Ele dá a vitória. Mas a vitória é para aquele que prossegue. A vitória é para aquele que vai em busca dela. A vitória não é para aquele que fica parado, amedrontado, braço cruzado, esperando acontecer, não. A vitória é para aquele que diz: Senhor, eis-me aqui, pode contar comigo, me põe na frente da batalha. Eu quero estar, na luta onde mais o fogo inflama. Eu quero estar lá na frente, Deus. E Ele quer contar conosco assim, irmãos. Olha, é como eu disse, a sombra é um alento. Nós somos de carne e osso. A própria palavra diz que Deus, Ele conhece a nossa estrutura e se lembra que somos pó. Ele se lembra disso. Ele sabe que você precisa de provisão para passar por essa situação. E Ele manda essa provisão. Sabe, irmãos, eu fico tão cheia de alegria, de satisfação com esse Deus, porque Deus, Ele nos conhece, irmãos. Ele sabe como nós chegamos na casa do Senhor. Às vezes nós estamos cansados, nós estamos moídos, às vezes estamos até passando mal, mas o Senhor, Ele nos traz para um banquete espiritual, para nós compartilharmos, como já foi falado aqui, e como Deus tem falado aqui, irmãos, desde o princípio. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Tira esse agravo, tira isso que te impede de enxergar aquilo que Deus quer fazer na sua vida, aquilo que Deus está tentando te mostrar, está colocando diante dos seus olhos. Tira aquilo que impede de você ouvir e receber essa palavra. Deus é poderoso para jogar qualquer mal por terra, meu irmão. Não, hoje eu não vim, não estou me sentindo bem, não tem problema não. Entrega nas mãos dele, porque ele é o médico dos médicos. Hoje eu estou cansado, não tem problema, ele restaura as suas forças. Na sexta-feira, na oração, estávamos eu, a Noemi e a irmã do Gabriel. Louvamos, oramos, lemos a palavra. E eu estava falando com ela, e eu falo, tá, irmãos? Um dia estava eu, minha prima, minha prima reclamou. Falou: Nessa está pregando lá na igreja, para mim, como se a igreja estivesse cheia. Eu falei: minha filha, aqui comigo não tem negócio de quantidade, não. Tem um só, tem dois, pode ter meia dúzia, pode ter o que tiver. A palavra é aquela ali, vai ser aquela ali mesmo, e não tem mudança. E não é porque é minha prima, porque não, a palavra é essa aí. E ela teve que ficar lá ouvindo. E geralmente, olha, a Gabriela deu sorte. Porque só nessa sexta-feira nós acabamos mais cedo. Mas geralmente quando está eu e mais um aí, que demora mais. A gente fala assim: eu vou acabar, daqui a pouco eu estou acabando. E o negócio está indo. Não acaba. Mas eu estava falando com a Gabriela que às vezes nós observamos, lá naqueles desenhos antigos, né? Desenho do Pica-Pau, todo mundo lembra. Tinha a fonte da juventude. O Pica-Pau às vezes combinava lá com os outros menorzinhos, falava assim: ó, eu entro e o menorzinho sai. E a gente vende isso aí como se fosse a fonte da juventude. Entra velho, sai novo. Aí aquele que estava doido para ficar jovem falou: opa, eu quero comprar esse negócio aí, eu vou vender barato para você. O mundo aí está atrás dessa fonte. E nós já temos. Nós já temos, porque não é a idade que vai ser modificada
que vai ser restaurada, que vai ser minimizada, não. São as nossas forças. A palavra do Senhor diz que aquele que espera no Senhor terão suas forças renovadas. A palavra do Senhor diz que até os jovens se cansam e os jovens se fatigam, mas os que esperam no Senhor voarão com asas como de águias, voarão, andarão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Nós temos essa fonte. Irmão, eu estou cansado, eu estou que não me aguento, vem para a igreja. Aleluia! Aqui você vai ser cheio, você vai ser renovado. Vem para a casa do Senhor. Fonte de águas vivas jorram neste lugar. Você vai sair daqui outro, você vai sair daqui mais jovem. Já ouviu aquele programa 20 anos mais jovem, você vai sair daqui 30. Vai chegar ali na frente e vai falar: pastor, o negócio é o seguinte, até hoje eu estava parado, mas a partir de hoje, Deus falou comigo, eu vim me apresentar. Está precisando do que aí? Eu posso até não voltar, então eu deixo tudo hoje de uma vez. É isso, irmãos. É isso, irmãos. É a nossa vida com Deus. Eu vou falar uma coisa para os irmãos, vale muito a pena. Vale muito a pena. Você se envolver, você se entregar, você se comprometer com um Deus que é tão comprometido, com um Deus que é fiel, com um Deus que cuida de você nos mínimos detalhes. A hora está indo embora. Eu quero compartilhar algo com os irmãos. Às vezes, irmãos, coisas simples para alguns, às vezes até boba. Mas uns dias desses para trás eu estava muito preocupada. Porque eu acho que eu comentei aqui uma outra vez que eu vim, eu estou estudando também, além de trabalhar. Tem hora que eu acho que eu sou um pouco meio pancado da cabeça, mas foi Deus que abriu a porta, irmãos. A porta prometida por Deus, então eu estou lá. Mas eu estava muito preocupado, porque eu tento fazer o máximo para não comprometer os meus horários, os meus dias de estar na congregação. Pastor Renato já dirigiu congregação, quem já foi de congregação sabe, um que falta. É difícil. A gente tenta estar lá. Aí tem o horário de um trabalho, tem o horário do outro trabalho, tem o horário das disciplinas do curso, tem os horários de estar na igreja. E eu estava muito preocupada, algumas coisas ali iam bater, eu estava me vendo quase tendo que sacrificar um dos cultos dia de semana. E eu tenho uma outra preocupação, que eu tenho as minhas crianças. E eu conto com a minha prima vir, sair da casa da minha mãe e ir para ficar com as minhas crianças. Só que a minha mãe também conta com ela para ficar com a minha avó. Então nossos horários têm que ser muito sincronizados. Mas todas as minhas preocupações eu coloco diante do Senhor. E vou seguindo, fazendo o que tem que ser feito. E eu orei antes de iniciar o semestre, eu falei: Senhor, o Senhor sabe que eu estou muito preocupado com os meus horários. Pelo cronograma que eu recebi aqui, Deus, eu não sei como é que eu vou fazer. Mas a obra é do Senhor, o trabalho foi o Senhor que me deu, o curso foi o Senhor que abriu as portas. Eu preciso de uma providência da parte do Senhor, que o Senhor possa vir agir, ó Deus. E tinha um horário especial que é o que estava mais me preocupando. Porque aquele ali era o que... Eu estava me vendo quase a ponto de ter que sacrificar a quarta-feira. E de repente os professores começaram a mandar avisos e de repente um professor falou assim: olha, já aviso de antemão, a minha aula vai ser online. Opa, ô glória, que bom, hein? Essa notícia desse professor aí, que bom. Aí a pouco a outra professora vem, a hora que ela comunicar com a minha aula, vai ser assim, assim. Eu falei: isso aí também me favorece de certa forma. Mas eu fui
observando aquelas notícias, irmãos, mas eu falei com Deus, isso eu nem coloquei em oração, eu só falei com Deus. Senhor, para fechar com chave de ouro mesmo, só faltava o professor fulano de tal falar que ele ia mexer no horário dele também. Aí, e seguir, irmãos, aquela semana. Seguir. Isso foi uma conversa minha com Deus, não estava de joelho dobrado, uma conversa com Deus, porque Deus já sabia o que estava no meu coração. Preguei naquele sábado, no domingo tinha manhã com Deus na sede, o pastor pediu para a gente descer. Antes de descer para a sede, eu peguei o celular para olhar a hora, dei aquela puxadinha. Domingo, irmãos. Antes de ir para amanhã com Deus. Quem me mandou mensagem? Aleluia! Aleluia! É como eu disse, irmãos. Para alguns é algo tão simples. Cada um sabe aonde seu calo aperta. Cada um sabe o que está te preocupando. Está lá o professor fulano de tal mandando uma mensagem, falando sobre a aula dele, modificando o horário de uma forma que eu não precisei de mexer nos meus horários, e aquela minha preocupação, os irmãos não imaginam o gozo na minha alma, que eu desci para a casa do Senhor, sabendo que Ele é Deus, que cuida de mim, de você, em todos os detalhes. Aleluia! Eu não sei o que é que está te preocupando. Eu não sei o que está te afligindo. Eu sei que o nosso Deus pode todas as coisas. Ele pode agir na tua causa. Já foi entoado aqui. Bem sei eu que tudo podes. O Senhor pode. O Senhor pode. Meu Deus. Eu falei, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Deus. Porque mesmo sendo falha, mas o Senhor, Ele conhece a intenção do meu coração. Assim como Ele conhece o seu também. E a sua necessidade. Toma posse da sua vitória. Muda a sua postura. Se você estiver apenas descansando debaixo das palmeiras neste momento, você fala, Deus, a partir de hoje eu estou levantando aqui. Age na minha causa. Eu sempre falo, irmãos, enquanto você está envolvido com as coisas de Deus, você pensa que as suas estão abandonadas, não estão não. Você está envolvido nas coisas dele, Ele está envolvido nas suas. Ele está agindo. Louvado seja Deus. Eu quero agradecer a minha oportunidade, mas antes, vou ser um pouquinho abusado. Eu quero pedir a equipe de louvor, em nome de Jesus, se puder, louva o Senhor novamente com esse hino. Bem sei eu que tudo pode. E você não só canta não, profetiza isso na sua vida. Toma posse da sua vitória. De repente você pode estar dizendo aí, ninguém pode me ajudar. Ninguém pode me ajudar no que eu estou passando, mas Ele pode. Ele pode e Ele faz. Se tiver que alterar o movimento que a terra faz ao redor do sol hoje por você, Ele faz. Já fez uma vez na história e faz de novo. Porque Ele é Deus. Porque você é filho. Pode louvar.